Salve pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui na Sperb Pradel, Engenharia de Alimentos e Bebidas. João Sperb aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos continuar então a partir daquele último vídeo onde a gente falou de controladores de processo, ok? Então hoje dando sequência, lembrando que a gente já falou de válvulas, de acionamentos, de controladores, ok? A gente vai dar sequência agora, eu vou mostrar aqui mais algumas ferramentas e depois nós vamos ver a aplicação prática desses conceitos, ok? Então a primeira coisa que nós estamos vendo aqui também são ferramentas, que a gente usa para fazer o projeto e a organização dos nossos processos. O primeiro é fluxograma, e junto com esse fluxograma nós também temos o diagrama P&D. Então o que são essas ferramentas? O fluxograma, pessoal, ele é um desenho técnico onde a gente demonstra os equipamentos. Então, por exemplo, aqui nós temos um tanque, ok? Esse tanque ele tem aquecimento ou resfriamento. Esse aqui, no caso, é um tanque que vai ser resfriado, ok? Então esse tanque que vai ser resfriado, o que está acontecendo nesse processo? Nós temos uma água que ela vai entrar em algum momento no tanque e essa água vem a 100 graus Celsius. Ela vai passar por uma válvula, uma corrente que vai entrar no tanque. O tanque ele vai estar recebendo na sua jaqueta uma solução de etanol, é o que a gente chama de glicol, na empresa. É um nome cientificamente não é o certo, mas a gente está chamando então dessa solução na casa de 36%, volume de etanol, ok? Esse etanol ele entra, passa ao redor do tanque e depois vai embora, ok? Então ele está resfriando essa água que está a 100 graus Celsius aqui. Que processo é esse? Nenhum. Esse aqui é um processo que a gente está simplesmente utilizando para resolver esse exemplo, para a gente focar justamente no restante dos itens, tá certo? E bom, essa água resfriada, ela vai sair por uma corrente. Essa corrente aí vai ser de água gelada. Muito bem, então o fluxograma, pessoal, ele mostra os fluxos de processo e ele mostra também as correntes com os equipamentos, ok? Então a gente vê as entradas e saídas, a gente vê o tanque e a gente consegue então organizar o nosso processo industrial. Aí depois a gente tem aqui também junto já o diagrama P, E e D. Basicamente é um diagrama de tubulação, instrumentação. O que são esses elementos? Bom, eu sei que vai ter uma tubulação que traz água quente. Eu sei que vai ter uma tubulação que vai mandar a água gelada embora. Eu estou vendo aqui uma válvula esfera, ou seja, eu já sei que no meu projeto eu vou ter que incluir lá nas compras uma válvula esfera. Eu estou vendo aqui na saída do tanque que vai ter uma válvula borboleta manual e a válvula esfera que a gente viu antes também, as duas são manuais. Então já tenho que colocar duas válvulas aí na minha lista de compras, no meu projeto. Tenho que ver, eu poderia colocar aqui qual que é o diâmetro, certo? Da tubulação. Esse aqui, como é um exemplo mais simples, a gente acabou não colocando, mas eu poderia estar especificando aqui o diâmetro, o material, o tipo da solda,
né? A gente está aqui no canal de alimentos, então eu já poderia especificar uma solda sanitária ou não. Essa válvula borboleta, se ela tem flange ou se ela segue uma outra norma, né? Uma norma DIN, uma norma ISO, enfim, existem várias especificações que podem ser seguidas num diagrama desses, ok? E a parte de instrumentação então envolve essas válvulas e envolve também os controladores. Então olha só, aqui a gente tem um transmissor de temperatura, então tem sensor de temperatura e transmissor. O que é isso? Sensor e transmissor é o termômetro, né? A gente costuma só dizer que é o termômetro que está lá no tanque. Ele está através de sinais elétricos, né? Ele recebe então um sinal de resistência. Essa resistência vai ser enviada para onde? Vai ser enviada para o controlador. O que é o controlador? O controlador é uma espécie de computador. Ele recebe um sinal e esse sinal vai ser computado de tal maneira a se transformar em informação. Lá no controlador ele também recebe, que você programou ele previamente, um set point. Então olha só, a água vai entrar a 100 graus. Só que eu estou programando ela para refrigerar. Vamos dizer, um exemplo aqui, que eu vou resfriá-la a 0 graus Celsius. Então o set point vai ser 0 graus Celsius. Se ele está percebendo aqui 100 graus, né, aqui no sensor e transmissor, e lá no controlador ele tem um set point de 0, o que ele vai fazer? Ele vai controlar esta válvula aqui. Esta aqui, ela é uma válvula, no exemplo, uma válvula do tipo solenoide. Ou seja, ela abre ou fecha com um sinal elétrico. Ela abre ou ela fecha através de sinais elétricos. Tá certo? Então, agora vamos dar sequência. O que vai acontecer? Ele percebendo que aqui a temperatura está muito alta, o set point vai me dar um erro. Então a temperatura do tanque menos a temperatura do set point vai dar um erro. Esse erro é computado aqui no controlador e enquanto esse erro for maior do que a programação, ele vai manter essa válvula aberta. Então ele abre a válvula. Quando esse sinal aqui, então, a temperatura do tanque for igual à temperatura do set point, ele vai pegar essa válvula e vai fechar. Aí você tem que abrir os manuais dos seus controladores para ver certinho como cada tipo de controlador funciona, né? Então a gente está vendo aqui já o fluxograma do processo, a gente viu já como fazer algumas das tubulações e acessórios de tubulação. A gente viu também como colocar alguns instrumentos, né, como são os sensores, os controladores e como eles atuam no processo. Muito bem. Depois disso, a gente vai entrar na parte de lógica. Então, assim, não é o nosso intuito aqui deixar fazer um curso de lógica, mas vou explicar um pouquinho. Eu tenho um tipo de controlador que se chama PID e eu tenho um tipo de controlador que se chama ON-OFF. Bom, eu vou explorar aqui com vocês para explicar um pouquinho também desses tipos de controladores. O ON-OFF é o mais simples. É aquele que muita gente tem em casa, tem no supermercado, naquelas estufas e tudo mais. Ele recebe o sinal e ele liga ou desliga o controlador, né? o atuador. Então ele pode ligar ou desligar uma bomba, ele pode ligar ou desligar o motor da geladeira, ele pode ligar ou desligar uma lâmpada e assim
por diante. E o P&D? O P&D não. O P&D, ele trabalha proporcional, ele trabalha integral. Pessoal aí que gosta de cálculo, é um cálculo de integração do erro, ou seja, ele vai somando os erros que vão acontecendo até ajustar. E ele também tem uma parte integrante aqui que é derivativa. O que vai acontecer na prática? Ele, dependendo do erro, ele vai atuando. Então, o sinal desse camarada aqui, vamos apagar aqui e vamos começar de novo aqui para ficar com mais espaço. O P&D, ele vai mandar um sinal que vai ser com o tempo mais ou menos assim. Ele vai ligar, aí ele vai caindo o sinal até chegar perto de zero. Aí depois ele liga de novo, aí o sinal vai caindo até chegar perto de zero. Ele vai oscilando o sinal dele. Por quê? Porque ele vai sendo proporcional. Então, se eu estou a 100 graus Celsius e eu quero chegar a 0 graus Celsius, aqui tem um erro grande, ok? Então, a proporção é grande, a atuação é grande. Só que o processo, uma hora, vai chegar muito perto. Então, vamos dizer que ele está agora a 99 graus Celsius. Só falta 1 grau Celsius para você terminar essa atuação. Então, ele vai estar aqui assim já. Como que ele faz isso? Pode ser uma válvula com um motor. Essa válvula fica 100% aberta. Aí ela vai fechando, ela está 70% aberta, ela vai fechando, ela está 30% aberta, ela vai fechando, ela está 5% aberta até ela chegar em 0% aberta. Ou seja, fechada, né? E o on-off? O on-off é mais simplesinho. Opa! Off. O on-off, pessoal, ele vai só... Vamos começar aqui de novo, porque ficou feio. O on-off. Ele vai fazer só um tipo de sinal. E qual sinal é esse? Ele vai fazer 100%, fecha. 100%, fecha. Ou seja, enquanto tiver diferença de temperatura, ele vai manter a válvula aberta. Quando bater o set point, ele fecha totalmente a válvula. Quando foge do set point, ele abre totalmente a válvula. Quando foge do set point, ele fecha totalmente a válvula. Ele é mais simples, ele é mais fácil e mais barato. Só que a gente vai ver aqui na lógica agora que ele vai dar algumas diferenças. Ok? Primeiro, eu já vi casos na prática de você ter lá a tubulação. Aí você tem a válvula lá na tubulação. E o que acontece? Como ela fecha de uma vez, puf, fechou, às vezes você pode ter rachadura na tubulação, né? É o que a gente chama de golpe de ariete. Eu ainda tenho que me acostumar mais com essa caneta, mas vamos lá. O golpe de ariete pode rachar uma tubulação. Entre outros exemplos práticos que a gente não vai se demorar muito aqui nesse exemplo. Então, olha só, aqui tem uma programação, eu usei um software de cálculo numérico para resolver. Aqui nós temos as componentes que dizem respeito ao controlador, então aqui está o P&D, então tem uma lógica aqui, né? Ele vai fazendo uma ação proporcional. E eu tenho o exemplo também do on-off, que já foi os dois exemplos resolvidos. E olha só, como tem bem menos a parte de lógica. Aqui eu tenho que fazer um cálculo, onde ele vai abrir e fechar, computar um erro integral, fazer a composição dos erros, e aí ele vai soltar um sinal proporcional. Enquanto aqui ele tem erro ou não tem, se tem erro abre tudo, se não tem erro fecha tudo. Ok? E olha só, agora aqui a gente está vendo justamente o exemplo que a gente estava falando até agora. Vamos dar um zoom aqui.
Vamos primeiro dar uma olhada no on-off. Então, olha só, o on-off, ele tem uma parte aqui que fica um pouco distante, tá certo? Ele fica um pouco distante do set point. Por quê? Porque ele sempre vai ter um gap, tá? O que é essa parte distante? Se a gente der um zoom, ó, aqui nessa parte, vou até mudar a cor da caneta aqui para ficar mais claro. Vou colocar um roxo aqui. Você vai ver aqui, ó, que ele tem um gapzinho entre a faixinha vermelha, que é o meu set point, e os pontinhos, as bolinhas pretas, né, que elas são a temperatura do tanque calculada. Por que isso? Porque se eu deixasse qualquer diferença em relação ao set point, ele ia ficar abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando impulsos o tempo todo. Ele fica tec, 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 tec. Ia estragar todo o controlador, ia estragar a válvula, não ia ser legal. Então a gente tem que dar um gap. No caso aqui eu programei para 2 graus Celsius, que é bem comum inclusive. Então ele sempre vai dar esse gap de 2 graus Celsius. Então se eu quero controlar 15, eu ia ter que botar 13 no controlador, né? Ia ter que ficar fazendo umas gambiarras numéricas, tá certo? Não é o ideal, né? Quando a gente está falando de processo assim. Opa, vamos voltar aqui. Então vamos apagar o que já foi escrito. Ué. Bom, e agora aqui, gente. Vamos voltar aqui. Olha aí o proporcional. Tá vendo? Que ele faz aquele processo, vai caindo, ele acerta o set point, ele sobe, ele vai caindo, daí ele acerta de novo o set point. Vocês conseguem perceber essa diferença? Aqui, ó, vamos dar um zoom aqui de novo. Olha só. Dá para ver mais claramente que os pontinhos pretos estão bem em cima do set point. E você consegue ver também a atuação, né, do controlador. Esse aqui, olha só. Aberto, 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 fecha. Aberto, 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 fecha. Ele vai dando pulsos. Ele faz um tlec, tlec, né? Enquanto esse aqui, ele pega, ele fecha um pouquinho, parou, abre. Vai fechando aos pouquinhos, abre. Vai fechando aos pouquinhos. Isso aqui protege. Protege. Se for um motor, ele protege o motor. Ele protege válvulas. Ele protege tubulação. Dependendo de como você controla as suas temperaturas. Certo? Então ele é muito melhor. Ele vai aumentar muito a vida útil dos atuadores, né? E ele também é melhor aqui na parte de controle. Custa um pouquinho mais? Um pouquinho mais, sim. Mas a gente tem que ver se vale a pena ao longo do tempo ou não. Pessoal, espero que tenham gostado, né? Aqui a gente tem um tempo limitado. Se tiverem mais dúvidas, nós estamos à disposição para atendê-los, né? Eu e o meu colega Norato Pradel teremos o prazer de recebê-los aí para uma reunião. A gente faz esse tipo de serviço de lógica de processo, esses serviços de organização e controle das empresas de vocês, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.